noite o Senhor colocou uma palavra no meu coração para falar de pai para pais. E o tema dessa ministração é a importância do pai na criação dos filhos. Eu vou falar muito direcionado a pais. O dia propício a isso, é o dia dos pais. Mas eu quero que, em nome de Jesus, as mães também que estão aqui, prestem atenção nas chaves que Deus vai liberar essa noite. Porque faz toda a diferença no convívio do dia a dia. Ser pai é uma bênção e um desafio que nos foi dado por Deus. Quando falamos de paternidade, temos em mente que isso significa se tornar pai, seja por um laço sanguíneo ou por uma afinidade. Mas a Bíblia nos fala algo muito interessante, que o verdadeiro significado de ser pai é o homem que participa da criação e tem sobre si a responsabilidade. Ou seja, pai não é apenas quem gera, pai é quem cria. Se nós formos ler a palavra de Deus em Efésios 6, capítulo 6, versículo 4. Estou na versão da King James, atualizada. Diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Em algumas versões diz, mas criai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então pai é mais do que apenas gerar. Pai é criar, né? A palavra de Deus nos diz que temos que educar e disciplinar os nossos filhos. E isso é uma responsabilidade nossa, dos pais. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade de criar os nossos filhos. A educação, gente, ela não vem da escola. A educação, ela não vem da igreja. A educação, ela vem de casa. É de casa que nossos filhos são educados. Nós não podemos achar que a responsabilidade da cobertura espiritual dos nossos filhos são apenas dos nossos pastores. Que a responsabilidade da cobertura espiritual do meu filho é do meu líder de célula. A responsabilidade espiritual, de cobertura espiritual da minha casa é minha. Da sua casa é sua. Isso é muito importante, temos que entender isso. Eu preciso falar para você hoje, homens de Deus, pais de família, porque isso é uma palavra forte que Deus colocou no meu coração. Isso não é uma palavra que tem que ser ministrada para criança, porque menino não, fica retrucando, menino não aguenta o tranco. Quem aguenta tranco é homem. É homem que assume responsabilidade. A responsabilidade do homem vai muito além de botar comida na mesa. Muito além de botar comida na mesa. O homem, ele precisa ajudar a sua esposa. E as esposas agora vão ficar felizes. Os homens precisam, nós precisamos ajudar as nossas esposas a educar e disciplinar os nossos filhos. Aí você vai dizer, eu fico o dia inteiro fora de casa. Mas ainda assim, quando você chegar, dê a sua parcela de educação e disciplina nos teus filhos. Existe uma geração da qual eu fiz parte, que tem uma dificuldade, eu tive uma dificuldade tremenda em enxergar Deus como pai, porque eu não tive a presença do meu pai na minha infância. Eu era cometido por um espírito de orfandade, e quando eu me converti, era fácil eu olhar para Deus e falar, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é Rei dos Reis. Mas quando falava, Ele é Pai, porque algo me remetia ao Pai da terra. Imagina a responsabilidade que nós temos como pais, de sermos um canal que vai permitir que os nossos filhos vejam Deus como Pai. Você sabia que os maiores índices de criminalidade envolvem famílias desestruturadas? E eu não estou falando só de homens não, mulheres também. Famílias que não tiveram a presença de um pai, ou que tiveram um pai, mas que não era um pai digno de ser seguido. Não dava exemplos. Nós precisamos ter a consciência que se hoje, se nós nos colocarmos diante dos nossos filhos, e ele falasse, pai, hoje como um espelho, o que o Senhor é hoje,
vai refletir o que eu vou ser no futuro. Isso te alegra ou te assusta? Isso te alegra ou te assusta? Se o seu filho ou a sua filha dizer: pai, você hoje, do jeito que o Senhor está, com a sua vida de intimidade com Deus, se é que você tem, aquilo que você faz quando ninguém está te vendo, é o reflexo do que eu vou ser. Isso vai te deixar preocupado ou vai te deixar feliz? No futuro você vai ser herói ou vilão do seu filho? A responsabilidade das gerações que irão nos suceder passa não apenas pelas nossas mãos, mas principalmente pelas nossas atitudes. O exemplo fala mais que 1000 palavras. E uma frase que eu escutei há um tempo atrás que mexeu muito comigo, que diz: sem exemplo não há legado. O que você tem deixado para o seu filho? Eu falo muito com ele. Se você não dá exemplo, as suas palavras são vãs. Sem exemplo não há legado. E essa breve introdução para falar sobre paternidade, eu preciso compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós vamos falar brevemente sobre 4 pais que a Bíblia nos conta a história. 2 deles fizeram tudo errado. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Mas teve outros 2 que são dignos de ser lembrados como pais que fizeram certo. O primeiro pai que não fez o correto é um pai que está descrito no livro de 1 Samuel. Estamos falando do sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses 2 filhos, eles foram levantados como sacerdotes também, para cuidar, para receber as ofertas que eram depositadas pelo povo no templo. Só que a palavra de Deus, se você puder colocar para nós, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que esses 2 homens, Ofni e Finéias, eles roubavam do Senhor, eles se prostituíam, eles faziam aquilo que não agradava o coração do Senhor. E a Bíblia nos deixa claro que Eli foi chamado várias vezes a atenção para que ele viesse repreender e corrigir os filhos. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento ele já estava velho e estava ficando cego, mas parece que a cegueira dele já era anterior. Porque o que é pior do que um pai que finge que não vê os erros do filho? Está deixando o seu filho ir para o inferno, mas você não chama a atenção dele. No popular ele fica passando pano, fica encobrindo os erros do filho. Ele já tinha sido alertado sobre o comportamento errado dos seus filhos e não os corrigiu. Nós temos responsabilidade de corrigir os nossos filhos. E isso deve acontecer desde pequeno. Desde pequeno nós temos que corrigir nossos filhos. Nós vamos em repartições públicas, lugares públicos. Às vezes, muitas vezes dentro da própria igreja. Crianças pequenas que faltam bater nos pais quando não o fazem. Aonde nos lares está invertido o posicionamento. Não é mais o pai e a mãe que tem voz ativa, é a criança. O pai fala: você não vai. E o filho fala: eu vou. E foi. A mãe fala: você não vai fazer. Eu vou fazer. E já fez. Se perdeu o respeito. E sabe o que é pior, irmãos? Que muitas pessoas vê os filhos fazendo esse tipo de comportamento e acham bonito. Olha que bonitinho. Ele bateu aqui no pai, mas sem querer, está brincando. Se nós não corrigirmos enquanto há tempo, depois será tarde demais. Se nós não corrigirmos enquanto nós temos, não digo nem mais força que eles, né? Mas enquanto eles podem aprender, vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir mais.
Não vamos conseguir mais. Aí você fala, mas eu vou dar uns tapas no meu filho? A Bíblia nos autoriza, né? A vara da disciplina. Bom, eu não sei você, mas eu sou de um tempo que se eu respondesse mal meu pai e minha mãe, chegava o rei. Quem aqui já tomou umas varadas, né? Uma surrinha de chinelo, sei lá, de fio. Estão tudo vivo aí, não estão não? Tudo com saúde, então não? Glória a Deus. Aí você vai ver os especialistas hoje dizem, não pode bater na criança, tem que conversar. Não pode, porque vai traumatizar a criança, tem que conversar. Eu tive um especialista na minha vida, minha mãe. Só estudou até a 4ª série. Mas ela era especialista, ela falava uma frase que marcou a minha vida. Ela dizia assim, chorar não mata ninguém. Chorar não mata ninguém. E há uns anos atrás eu assisti uma ministração do reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele falou uma frase que na hora eu lembrei da minha mãe, especialista, que só fez até a 4ª série. E ele diz assim, choro não mata, mas desobediência sim. Choro não mata, mas a desobediência sim. Então seu filho você está evitando que ele chore agora enquanto está pequeno, porque você não quer corrigir. Mas a desobediência dele no futuro pode causar a morte dele. E quem vai chorar é você. Então, anote isso aí. Choro não mata, mas a desobediência sim. Outro pai que não devemos seguir o exemplo é o rei Ezequias. Ezequias foi um rei que fez o que era correto diante do Senhor, externamente. As pessoas viam o reino de Israel e falavam, esse reino aí é top. Esse reino aí... Ezequias é aquele rei que foi acometido de uma doença grave, e o profeta Isaías vai lá e fala para ele assim, ei, arrume a sua casa, porque você vai morrer. Organiza aí sua casa, está bagunçada. E ele chora, ora, e o Senhor acrescenta 15 anos de vida. E nesse período de 15 anos, nasce uma criança que se tornaria no futuro o herdeiro do trono, Manassés. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Coloque para mim, por favor, 2 Crônicas 32, 25. 2 Crônicas 32, 25. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Pensa num homem que viveu e teve vitórias fantásticas. Quem aqui já escutou aquele relato bíblico de quando Jerusalém, quando Israel estava cercado pelo exército da Síria, e esse homem ora junto com o profeta, e o anjo do Senhor desce naquela noite, e 185 mil soldados são mortos. Foi nesse reinado de Ezequias. Deus de fato deu muitas vitórias e muitos livramentos durante o reinado de Ezequias. Mas como nós lemos, o orgulho tomou conta do coração dele. Ele se achava o cara. Ele se achava o cara. E todos que vinham de fora falavam, você é o cara. As vitórias dos portões para fora não impediram que a sua casa e sua descendência se perdesse. Pais, escutem isso, nenhum empreendimento, nenhum negócio, nenhum contrato milionário vale a destruição dos nossos filhos. Temos que estar atento com que os nossos filhos andam, com quem eles falam. Nós temos que olhar sim com quem nossos filhos conversam nas redes sociais. Não existe privacidade para uma criança de 9 anos. Não existe privacidade para um adolescente de 14 anos. Quer privacidade? Aluga uma casa, pague suas contas, aí você vai ter privacidade. Aleluia, Senhor.
Nós temos que, mais do que estar presentes, nós temos que ser pais ativos. É o pai que, quando precisa puxar a orelha, puxa a orelha. É o pai que, quando precisa ajudar a fazer a tarefa de casa, ajuda a fazer a tarefa de casa. É um pai que, assim como eu, gosta de jogar um videogame com meu filho. Ele não aguenta, ele tá, cadê ele? Não aguenta comigo ainda não no futebol, né? Mas, aí, tá ali. Mas nós joga. Nós precisamos ter esses momentos com os nossos filhos. Ser incentivador. Ter tempo de qualidade com eles. Não podemos ter sucesso na rua e ser um fracasso em casa. Não podemos ter o sucesso na rua e ser um fracasso dentro das nossas casas. Ezequias não deixou um legado, ele criou um monstro. Seu filho Manassés, imagine, uma criança que começou a reinar com 12 anos. Ele começou um reinado de terror e fez tudo o que o Senhor abomina. Coloque para nós, por favor, 2 Reis, capítulo 21. Tem um problema sério de calor aqui. 2 Reis, capítulo 21, versículo do 1 ao 3, nós vamos ler. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efizeba. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou o culto. Vamos lá no versículo 11, por favor. Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Está entendendo? Um rei que tinha vitórias gigantescas, que era bem sucedido externo, deixou a sua casa se perder. Um filho de 12 anos de idade começou a reinar. O que esse filho aprendeu? O que nós temos ensinado para os nossos filhos? O que nós temos mostrado para os nossos filhos? Quando nos importamos apenas com o que está acontecendo fora de casa, não vemos o mal que está dominando os nossos filhos dentro de casa. Ninguém perde o filho pelo que ele aprende na rua. Os filhos são perdidos dentro de casa. O nosso apóstolo sempre diz: ninguém cai, vai caindo. E eu te digo, ninguém simplesmente perde o filho, vai perdendo. Não podemos deixar os nossos filhos serem órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. Agora eu preciso falar para vocês sobre dois pais que são exemplos que devemos seguir. Temos vários exemplos na palavra de Deus, mas o Espírito Santo colocou no meu coração esses dois pais. O primeiro que quero trazer, para que possamos meditar, é Jó. A palavra de Deus nos diz que Jó era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Mas também nos mostra uma qualidade que devemos trazer para as nossas vidas hoje como pais. Coloca para mim, por favor, Jó capítulo 1, versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Jó capítulo 1, versículo 5. A
palavra de Deus vai nos dizer que Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E Jó era um homem que ele orava, intercedia pelos teus filhos. Diz ali, terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, os filhos, e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Vemos nesse texto um pai que, por mais que seja rico e tenha muitas preocupações e responsabilidades, ele nos mostra que aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós priorizamos, nós arrumamos tempo. Eu não tenho tempo de orar com meus filhos. Mentira. Você não tem priorizado os teus filhos. Ele não deixava de orar e santificar a sua casa e seus filhos. Pais, nós perdemos algo muito valioso que hoje, quando nós vamos na casa talvez dos mais velhos, nós fazemos, mas nós não ensinamos os nossos filhos a fazer. Quem aqui já tomou bênção do pai e da mãe? Falou, benção pai, benção mãe. A Fran falou até hoje, né, Fran? Você chega na casa talvez de sua avó, quem tem os avós vivos, os pais, e a gente fala, minha mãe hoje me ligou, e eu falando com ela, a primeira coisa que eu falei, benção mãe. Nós perdemos, a geração atual está perdendo. Não vou dizer que perdemos não, em nome de Jesus, nós não perdemos isso. Mas nós temos que voltar a liberar a palavra de bênção sobre os nossos filhos. Eles falavam, a bênção pai, Deus te abençoe meu filho. Isso ao acordar, isso à hora de deitar. Sabe, precisamos urgentemente voltarmos a ser a cobertura espiritual da nossa casa. Ei, sacerdote, você mesmo, oração não é só para as mães, não. Eu até peço perdão agora pelo que eu vou falar, mas tem pai que precisa criar vergonha na cara. Simples assim, criar vergonha na cara e começar a orar pelos seus filhos e pela sua esposa. Quer que Deus te dê um lar abençoado? Quem aqui quer ter um lar abençoado? Talvez você já tenha algo, mas Deus está num processo, seu lar vai ser muito mais abençoado. Tem um segredo: joelho no chão e cara no pó. Nós estamos sendo ministrados sobre edificar o nosso altar permanente. Ei, edifique o seu altar, conduza a sua casa, conduza os seus filhos. O pai deve erguer um altar permanente para si e para a sua família. Era assim que Jó fazia. Jó era um homem de oração. Jó era um intercessor. Mas eu não faço parte da Gerar. Mas você é um intercessor da sua casa, da sua família. O segundo e último pai que eu quero colocar como exemplo, Noé. Gênesis capítulo 7, por favor. Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Aleluia, Senhor. Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a narração bíblica vai dizer que Noé recebeu um grande projeto da parte de Deus. Mas o texto que nós lemos nos deixa claro que Deus nunca, escute isso, Deus nunca irá te dar um projeto em que a sua família seja deixada para trás. Deus nunca vai te dar um projeto, Deus que me deu. Você está abandonando sua família, então não foi Deus que te deu. Pode ser qualquer pessoa, menos Deus. Deus nunca vai te dar um projeto em que a sua família seja abandonada. Noé, ele construiu uma grande arca. Alguns estudiosos dizem que pode ter durado até 120 anos a construção da arca. Mas perseverou, e a responsabilidade de Noé como pai levou os seus filhos à salvação.
Isso nos deixa claro que temos que envolver os nossos filhos nos projetos que Deus nos deu. Sabe quando a gente fala para o filho, vamos para a igreja? O filho, não quero ir não estou afim não. E mesmo assim a gente traz, talvez até a força. Você está fazendo certo, pai e mãe. Você tem que envolver os seus filhos. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que talvez você não vai poder ser, talvez você não vai, nem pela força, nem ele vai estar mais debaixo aí das suas asas. E aí você vai chorar. Você vai lembrar, quando ele era pequeno eu podia ter levado ele para a igreja. Temos um testemunho aqui na minha casa, na minha família, a minha esposa. Quando ela era criança, a mãe dela levava ela para a igreja. Passou-se o tempo, minha sogra desviou, mas a semente já tinha sido plantada. E um dia, ela se levantou como a primeira na família dela. A primeira da família dela que se converteu ao Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, todas as irmãs, todos os cunhados, sobrinhos, todos servem ao Senhor Jesus. Todos servem ao Senhor Jesus. Não pensa que é em vão quando você vem e seu filho senta do seu lado com um bico desse tamanho. É melhor fazer bico hoje, porque está na presença de Deus, do que ficar fazendo bico depois de ter perdido a vida. A palavra de Deus que nós lemos de Noé nos deixa claro que temos que envolver nossos filhos no projeto que Deus nos deu. Eles têm que amar o Deus que nós amamos. Eles têm que olhar para nós, e mesmo quando todos nos chamarem de loucos, eles têm que falar, eu também sou louco igual meu pai. Eles têm que falar assim, eles vão dizer, eu confio no meu pai. Sabe quando você está fazendo um projeto que ninguém mais confia, mas você entra na sua casa e sua mulher e os seus filhos dizem assim, força, eu confio em você. Eu confio em você. Sabe, gente, nós precisamos ser pais incentivadores dos nossos filhos. Nós não podemos ser ladrões de sonhos. Às vezes a criança vem feliz, eu quero ser jogador de futebol, não consegue dominar uma bola, é só canelada. Mas vai lá, gasta um dinheiro, coloca numa escolinha de futebol. Incentiva teu filho. Pai, eu tenho um sonho de viajar aí para outros países. Coloca seu filho numa escola de idioma. Talvez ele vai ser o primeiro da sua família. Mas eu não tive essa oportunidade, mas dê a oportunidade. Ontem eu tive aqui no culto do Connect Holy. E aí eu cheguei e falei, vai ter uma homenagem para os pais, mas eu não sei se foi a intenção da Bela e do Elias, mas eu cheguei aqui, eu fui confrontado. Porque não, vai a homenagem para o dia dos pais. Chegou ali e já não deram umas flechas. Aí tá lá, Salmo 127. Falei, meu Deus, eu vim aqui para ser homenageado, eu estou aqui com o peso da responsabilidade que eu tenho que lançar essa flecha. A palavra de Deus nos diz que os nossos filhos são flechas que nós iremos lançar. E eu fico tão feliz de saber que os meus filhos, e eu creio pela fé, eles vão alcançar lugares que eu não vou alcançar. Eles vão chegar em lugares muito além do que eu vou chegar. E olha que eu tenho planos ambiciosos. Eu tenho planos de ir para as nações pregar o Evangelho do Senhor. Então meus filhos vão alcançar muito além do que aquilo que eu tenho projetado para mim. Sabe, as igrejas hoje, a grande maioria, elas são um ajuntamento de pessoas que servem, que acreditam em Deus, mas todos têm um testemunho de ex alguma coisa. Já viram isso? Falar, eu sou ex-traficante, eu sou ex-estelionatário, eu sou ex-prostituta, eu sou ex-aquilo, ex-aquilo. Mas eu acredito, sabia que vai chegar uma época em que os nossos filhos vão estar subindo aqui e vai dar o testemunho assim. Sabe, quando eu era criança, o meu pai e a minha mãe se converteu. E eles me traziam para a igreja mesmo forçado. E eu ia. E aí fui passando o tempo, comecei a me envolver com a juventude. Me batizei. Sabe, cresci. Conheci também uma moça, um rapaz lá dentro da igreja. E começamos um namoro santo.
noivamos, casamos, temos nossos filhos, servimos ao Senhor, e o testemunho vai ser: eu cresci na igreja, vivi na igreja, sirvo ao Senhor e nunca me desviei da presença dEle. Sabe, porque esse é o desejo do nosso coração para os nossos filhos. Sabe, nós temos que incentivar os nossos filhos a conseguirem, sim, talvez um emprego legal, uma profissão legal, estudarem, fazerem uma faculdade. Mas nós temos que ensinar primeiramente para eles. Essa semana eu conversava na nossa reunião da Ação Família, e um irmão lá me falou algo assim que mexeu no meu coração. E ele disse, aquilo falou, e eu coloquei nessa ministração porque eu acho que é muito importante falarmos. Os nossos filhos, eles vão ter sonhos, eles vão querer ser pessoas lá na frente, profissionais. Mas nós temos que ensinar para eles hoje que amanhã eles serão aquilo que eles já são hoje. E o que os nossos filhos são hoje? Escute isso. Os nossos filhos, eles têm que entender que amanhã eles serão aquilo que eles já são hoje: imagem e semelhança de Cristo. Imagem e semelhança de Cristo. Meu filho, você vai ser um engenheiro, mas lá você é imagem e semelhança de Cristo. Meu filho, você vai estar na faculdade, você vai estar estudando, que seja agronomia, que seja odontologia, enfim. Mas independente daquilo que você vai ter no seu diploma, você é imagem e semelhança de Cristo. Pais, eu oro nessa noite com todo o meu coração, para que nós sejamos despertados a fazer a coisa certa, para que sejamos direcionados pelo Espírito Santo a educar os nossos filhos, a disciplinar sim quando for necessário, mas para amarmos. Você já falou para o seu filho, para a sua filha hoje, quanto você o ama? Talvez hoje, para o seu dia dos pais, os filhos foram: pai, feliz dia dos pais, eu te amo, pai, eu também te amo. E a mãe foi meio deixada de lado. Se você está do lado do seu filho aí, abraça ele agora, assim. Abraça ele. Talvez você está falando assim: meus pequenos estão lá em cima no culto kids. Mas seu filho está aqui nessa hora, abrace ele e fale bem no cantinho do ouvido dele: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Mas diz com fé. Diz com fé. Diz um eu te amo, um aleluiado, como diz o pastor Hernandes. Diz: eu te amo. Já emenda com línguas estranhas. Precisamos urgentemente repreender das nossas casas o espírito de orfandade. Diga aí para o seu filho: você não é órfão. Você tem pai, você tem mãe, você não é órfão. Aleluia, Senhor Jesus. Nós precisamos ter uma paternidade ativa. Nós precisamos ser facilitador da adoção de Deus. Mesmo que as nossas vidas nós ainda tenhamos falhas e defeitos, nós precisamos ser facilitadores, para que os nossos filhos consigam olhar para Deus e enxergar em Deus um pai. Enxergar em Deus um pai. A paternidade, gente, é tão importante que o próprio Senhor Jesus Cristo teve um pai aqui na terra. Um homem que cuidou, um homem que educou, um homem que passou um legado. Afinal de contas, você acha que quem que Jesus aprendeu a ser carpinteiro? Deus preparou um homem. Nós falamos, e não estou aqui dizendo, menosprezando, que Deus escolheu Maria, uma mulher pura. Amém, glória a Deus pela vida dela. Nós sabemos, não estamos menosprezando a importância dela. Mas Deus também escolheu um pai. José era um homem que Deus também olhou e falou: ei, José, é você que vai ter esse desafio aí. E ele topou. Ele topou. Você vai adotar o meu. Porque daqui uns dias, daqui uns anos, lá na frente, eu vou adotar todos esses aqui, ó. Sabe?
quando nós levantamos a mão e nós declaramos: Jesus, entra no meu coração, eu entrego a minha vida a Ti. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 12: mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no Seu nome. Todos quanto receberam. Recebeu o quê? O direito. Você tem esse direito. Mas muitas vezes nós não tomamos posse do nosso direito, porque nós temos a dificuldade de enxergar Deus como Pai. Então, pais, estou falando diretamente para os pais nessa noite, mas as mães também têm a sua importância. Nós temos que ser esses facilitadores, as pessoas que irão conduzir os filhos até Deus. E eu fico imaginando, eu gosto de ficar pensando nesse tipo de coisa. Eu fico imaginando o filho chegando, está o pai de um lado e está Deus do outro. Ele vai: eu tenho 2 pais? É 2 pais? Que bom seria que todos nós, talvez você ainda como pai, talvez você ainda como mãe, talvez passe por uma luta ainda, não consegue enxergar Deus como Pai. Se coloque de pé nessa hora, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça nessa hora. Ore comigo, Espírito Santo. Todas as vezes que eu não te enxerguei como meu Pai, todas as sementes de engano que vieram sobre mim, que disseram que eu era órfão, nessa hora, em nome de Jesus, eu anulo, eu cancelo e eu digo para todas as testemunhas que eu tenho um Pai, que eu não sou órfão, eu não sou órfão, eu tenho um Pai, eu sou amado, eu sou filho amado, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus.